Toda vez que eu começo uma série de mensagens, eu gostaria muito de muitas vezes ser aquele cara que senta no banquinho e simplesmente fala algumas coisas bonitas para vocês ouvirem. E falar algumas coisas profundas, pessoais, dizendo até que foi Deus quem disse para vocês. Mas eu confesso que a minha formação teológica não permite. Quando eu venho aqui à frente todos os domingos, não é para dizer o que eu acho, é para dizer o que a palavra de Deus diz a nosso respeito, inclusive ao meu respeito. Porque todas as vezes que eu sento para preparar uma mensagem, que não é uma preparação de poucas horas, essa mensagem primeiro tem que falar comigo. Pois se ela não falar comigo, não faz sentido nenhum eu abrir a boca aqui para que essa mensagem fale para vocês. Eu acredito firmemente que as Escrituras têm tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus. E a mensagem das Escrituras, mesmo que através da boca do pregador, elas são mais importantes que o pregador. O que me remete a uma das orações mais simples e mais belas que eu já ouvi quando alguém subiu ao púlpito para falar a mensagem de Deus contida nas Escrituras. Que o mensageiro diminua e a mensagem cresça. Nunca foi a respeito do mensageiro. E se alguém estiver fazendo alguma mensagem que o mensageiro apareça mais que a mensagem, nós devemos repudiar esse tipo de postura. Isso é um incômodo muito grande para o meu coração. E esse mês Deus me desafiou, e quando eu falo desafiou, sempre tem dois olhares. O olhar de quem ouve e o olhar de quem fala. Quem fala é o Senhor e quem ouve somos nós. A falar nesse tema como se fosse a segunda temporada da série do mês passado, para que todos sejam um. E o versículo que dá tema a essa série é aquele de Provérbios capítulo 18, 24, a segunda parte dele, onde ele diz que há amigos mais apegados que irmãos. Uma frase que pode ser incômoda, pois ele está falando que mesmo que haja consanguinidade, tem amigos que são mais próximos que irmãos. E Jesus Cristo, uma vez, chamou os seus discípulos e as suas discípulas de amigos. Só que para eu poder explicar com a teologia correta o que Jesus quis dizer quando nos chamou de amigos, eu preciso olhar com muito carinho para todo o capítulo 15 do Evangelho de João. Pois o capítulo 15, ele cria todo um contexto até chegar nessa afirmação. E é muito provável que aqui essa noite nós passemos mais tempo entendendo o contexto do que falando do texto. Porque vocês vão entender, assim como eu entendi, que quando eu percebi o contexto, o texto ficou muito claro e muito evidente. Principalmente quando nós entendemos o que é ser amigo de Deus. E para isso eu vou pegar o texto agora e vou ler com vocês. João, capítulo 15, a partir do versículo 9 ao versículo 17, tá bom? Esse é o texto e peço que vocês me acompanhem. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Esse é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse.
Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Para introduzir esse tema, eu lembrei de uma frase de um teólogo suíço, psicólogo e teólogo suíço, que ele disse assim, o reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é um reino de amigos. E certamente ele olhava para esse texto quando falou a respeito disso. Agora, o que é entender o reino de Deus como um reino de amigos numa sociedade onde ter amigos está imerso numa cultura de seguidores? Porque quando eu olho para o meio de comunicação comum, de relacionamentos, mais comum do que o pessoal, principalmente no contexto da pandemia e pós-pandemia, entendam, não estou dizendo que é o meio de comunicação normal, é o comum, são duas coisas diferentes. O normal nem sempre é o comum e o comum nem sempre é o normal. Eu vejo as pessoas muito mais em busca de likes, de seguidores, do que de amigos. E alguns seguidores se tornam até perseguidores, como eu disse há pouco. Como é ter amigos numa cultura de seguidores? Quando eu olho para essa busca de amigos nas redes sociais, e também não estou dizendo que não há amigos nas redes sociais, eu estou dizendo que existe uma cultura em busca de gente, muita gente à volta, que às vezes a gente nem conhece diretamente, nem sabe quem é. Eles gostam de uma ideia, de uma imagem, de uma foto, eles gostam da forma que nós nos apresentamos para eles. Vamos em bons restaurantes e botamos um prato de comida bonito. Vamos num lugar legal, que fez bem para a gente posta a foto daquele lugar. Não há mal nenhum nisso. Mas a amizade em si, ela não se configura simplesmente numa imagem, ela é muito mais profunda para isso. Eu diria que quando se trata de amigos na cultura, no momento que nós vivemos muito mais uma cultura de Narciso do que, na verdade, uma cultura de Narciso, em vez de realmente cultivarmos amizades profundas. Para quem não sabe, Narciso era um homem muito bonito, e esse homem muito bonito, na mitologia grega, ele gostava só de si mesmo, e todas as mulheres em torno dele queriam casar com Narciso. E uma ninfa é um personagem da cultura também dele, cultura mitológica, tá? Para ninguém achar que existe ninfa, da mitológica deles, ela queria casar com Narciso não deu nem bola para ela, e ao não dar bola para ela, ela pede um deus chamado Nêmesis para rogar uma maldição em Narciso. E a maldição era que ele se apaixonasse pela primeira pessoa que ele visse, esperando ela que fosse ela. Narciso, naquele dia, em vez de olhar para alguém, ele olhou para a sua própria imagem no espelho d'água. E ele se apaixonou tanto por si mesmo, que ele se afogou no lago por causa da sua própria imagem. Talvez o narcisismo seja um reflexo claro da cultura em que a gente vive. Nós queremos amigos que satisfaçam a nós mesmos, a nossa percepção. Inclusive, esses amigos, eles não podem nem contrariar a gente, porque senão eles já não são mais nossos amigos. E eu espero, inclusive, que eles não sejam nem tão honestos a respeito do que eles pensam de mim, porque se eles forem honestos, eu posso ouvir coisas que eu não gosto. Logo, eu ouso dizer que não é uma amizade saudável essa. Pois amizades saudáveis são fruto de um conjunto de 3 questões. Esforço. Amizade não é algo natural. Amizade é algo construído. Você pode ter afinidade, empatia emocional, cognitiva com alguém, mas amizade você constrói no dia a dia. É como se constrói um castelinho daqueles joguinhos de criança ou de... Qual é o nome daqueles quadradinhos mesmo? Lego. É como construir... Amizade assim, é um Lego. A amizade precisa de valores, porque dificilmente você vai ter uma amizade saudável com pessoas que têm valores distintos dos seus. Não tem como, não vai casar. Você fala feijão, inclusive não casa mesmo, e quando casa dá problema. Você diz feijão, a pessoa diz arroz. Eu não estou falando de hábitos, costumes, estou dizendo de valores, aquilo que pavimenta os bons relacionamentos. E pasmem, para você ter uma amizade saudável, você precisa de habilidade. Vou dizer uma coisa muito simples, você precisa saber do que a pessoa gosta e trabalhar em prol da felicidade dela. A amizade é mais doar-se, uma amizade saudável é mais doar-se
do que querer receber. O que Jesus, então, quis dizer com amizade, quando ele nos chama de amigos? O que é um amigo para Jesus? Bom, primeiro eu tenho que falar 3 coisas aqui para ajudar a nossa mente a ficar igualada, para igualar a nossa mente. Uma amizade saudável precisa de honestidade. Um amigo honesto fala o que você precisa ouvir, mesmo que você não goste, porque precisa ter sinceridade. Mas falar algo que a pessoa precisa ouvir não é simplesmente soltar o que vem na cabeça, carregado de qualquer emoção que vem ao seu coração, mas é falar com gentileza, com respeito e também de forma justa. Porque se nós carregarmos algumas falas nossas com emoções negativas, como a raiva, por exemplo, nós corremos o risco de fissurar uma amizade. Só que isso não quer dizer que nós não devamos ser honestos em amizades saudáveis. Ela precisa ser assertiva também. Ela precisa transmitir a informação da melhor maneira possível, à luz daquilo que Gary Coleman, não é... Eu lembro, se alguém souber me diz, que o autor do livro As 5 Linguagens do Amor diz assim: eu preciso saber como a outra pessoa se sente amada para poder me comunicar numa forma que ela receba, e não da maneira que eu acho. Só que na cultura de Narciso, nós queremos amar as pessoas da maneira que nós queremos ser vistos. E a linguagem dela pode ser totalmente diferente. Então, uma amizade saudável, ela precisa ser, sim, assertiva. E ela precisa ter limites. Uma amizade saudável tem limites. E eu vou falar uma coisa para vocês, muito séria. Todas as vezes que eu, particularmente, Cláudio, abri mão dos limites de uma amizade saudável, quem se deu mal fui eu. Quando a gente abre muito, a gente se dá mal. Porque por mais que seu amigo seja seu amigo, nós não podemos ignorar algo que existe no coração nosso e no dele, o pecado. E corre o risco de você fazer ou falar algo que ele não goste, e a receita para isso, que nós veremos ao longo da série, de como tratar isso, e ele vai usar algo contra você. E o quarto pilar de uma amizade talvez seja a confiança. Confiar mesmo, acreditar, confiar no outro, é fundamental para manter uma amizade saudável. Mas o que Jesus quis dizer, afinal de contas, quando no versículo 15 do capítulo 15 de João, ele falou assim: agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. E é nesse momento que eu preciso tratar do contexto. Voltar no versículo 1 do capítulo 15, onde Jesus começa contando uma parábola. A parábola da videira, dos ramos e dos frutos. Eu acho muito interessante o começo dessa parábola, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, onde ele fala assim, no versículo 1: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador da videira. Eu sou a videira e meu pai é o lavrador, reparem isso. Depois ele vai para um segundo momento, onde ele vai falar o que é uma vida frutífera, para então cair no texto da amizade que nós lemos hoje. Quando Jesus fala da videira, do ramo e dos frutos, e todo mundo sabe, uma profunda relação entre a videira, a amizade e o reino de Deus. E aqui vai a primeira dica. Quando Jesus fala de amizade, ele não está falando do colega que você encontra no bar, na rua, na costura, onde quer. Ele está falando de pessoas que, conectadas através de uma lógica que ele constrói a partir do começo do capítulo 15, se tornam amigos no reino de Deus, que precisam de valores, hábitos e esforços distintos. Olhando especificamente para a primeira parte, ele diz, né? Que Deus é a videira, Deus sustenta a videira. Então, reparem aqui, que Jesus, apesar de Jesus ser Deus, quem sustentou Jesus na sua missão foi o próprio Deus Pai. Até aí tudo bem, isso está bem tranquilo para a gente. Mas nos versículos 2 a 5, ele vai falar a nosso respeito, discípulos e discípulas do reino. Vocês são os ramos da videira. Então, a videira, ela produz ramos. E Jesus aqui nesse contexto, isso aqui acontece logo após dele fazer a mesma ceia que faremos aqui daqui a pouco.
Bom, está tudo pronto, vou ser crucificado, mas lembre-se, eu sou a videira e vocês são meus ramos. No versículo 2, Jesus vai falar assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Ele quem? O agricultor. Então ele já dá a primeira dica para a gente: todo ramo da videira precisa dar fruto. Ele vai mais adiante: todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza mais fruto. Então, de alguma forma, Deus corta o nosso barato. Com um objetivo só. Mas nós vamos ver que existe uma responsabilidade humana nossa com isso. No versículo 5, Jesus diz assim: sim, eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, produz muito fruto. Então, o que a videira espera? O que a videira espera dos seus ramos? Que eles façam o quê? Produzam frutos. Isso faz eu olhar para a minha vida. E foi aqui que a mensagem começou a me perguntar: Cláudio, você está produzindo frutos na videira? E essa é uma pergunta sincera que nós precisamos fazer. E afinal de contas, que frutos são esses que Deus espera da gente? E Jesus vai um pouquinho mais adiante falando assim: olha, essa videira, ela é limpa pelo Evangelho. No versículo 3, Jesus vai dizer assim, ó: vocês foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. A dica: preciso me render aqui. Que limpeza é essa que Jesus se refere? Eu só sou liberto dos meus pecados se eu me render a Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. É dessa limpeza que Jesus está falando. Eu só consigo fazer parte da videira se o Evangelho se revelar ao meu coração e eu decidir me render a esse Jesus e me batizar e seguir a esse Jesus. A partir daí eu me torno um ramo na videira. Caso contrário, eu não sou ramo na videira. Mas enquanto eu sou ramo na videira, eu espero que Deus espera, né? Que a minha vida produza o quê? Frutos para o reino. Olha aonde Jesus foi construir a ideia de amizade. Em toda essa metáfora. Inclusive, Jesus vai dizer algumas coisas assim, que existe uma responsabilidade humana em permanecermos na videira. Versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não produz fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Existe uma responsabilidade humana em estar na videira. A responsabilidade toda não é só de Deus. Deus cumpriu a responsabilidade dele quando Jesus morreu na cruz por nós. E agora há uma responsabilidade nossa com essa verdade. A parábola deixa claro que podem ter pessoas que escolhem continuar na videira e pode ter pessoas que escolhem não continuar na videira. E o assunto aqui não é salvação, o assunto é produção de frutos. No que se refere a produzir frutos, tem pessoas que escolhem produzir frutos e há pessoas que escolhem não produzir frutos. E quem me diz isso é Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 23. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade, qual a do Evangelho que limpa a videira, e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado como servo para proclamar. Para Paulo escrever isso em uma carta-resposta é porque alguém estava se afastando. Ou seja, mesmo que a salvação nos ganhe, permanecer dando frutos ou não é a opção de cada um de nós. E eu volto na pergunta que me pegou: eu estou produzindo frutos?
Que frutos são esses? Jesus também fala que a irresponsabilidade em produzir frutos tem seu preço, pois no versículo 6 ele vai dizer assim: quem não permanece em mim é jogado fora. Deus fala assim: se você não quer, tudo bem, mas infelizmente eu não vou dar muita atenção para você. É algo mais ou menos assim. Naquilo que se trata em viver o reino, nós precisamos entender que não caminhar com o reino traz responsabilidades também. Gálatas capítulo 6, versículo 8, Paulo deixa isso muito claro quando ele diz: quem vive apenas para satisfazer sua natureza, colherá dessa natureza ruína e morte, mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito o quê? Vida eterna. Jesus é a videira, nós somos os ramos precisam produzir frutos. Se eles escolhem não produzir frutos, há consequências também. Há consequências. Isso evita que a gente se sinta injustiçado com Deus. Porque tem hora que nós esperamos de Deus uma reação a ações que nós nunca tivemos. E como Ele vai reagir a isso? Isso é tão sério que nós confundimos o seguinte: nós achamos que Deus tem responsabilidade de responder tudo aquilo que a gente pede a Ele. Mas olha o que Jesus fala no versículo 7. Mas se vocês pedirem para mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, se vocês estiverem dando frutos, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. E nós achamos que nós podemos ser irresponsáveis com a salvação que Deus nos deu, não gerando frutos, e que Deus vai nos atender, porque na final de contas Deus é amor, né? Deus pode qualquer coisa. Jesus fala que não. Vocês querem pedir e receber? Faça que as minhas palavras permaneçam em vocês, deem frutos. Cláudio, mas qual é a diferença disso para ter um amigo fora do meio cristão? A diferença é que frutos produzidos para o reino só servem para uma coisa. Não é para alguém falar que eu sou legal, que eu sou um cara bom, que eu sou uma pessoa que faça coisas legais. O próprio Jesus diz no versículo 8: quando vocês produzem frutos, trazem glória para o meu. Frutos para o reino não é para as pessoas nos acharem legais. Frutos para o reino é para que Deus seja glorificado. Jesus é a videira, o Pai é o agricultor, o Pai cuida da videira. Aquele que dá fruto, Deus poda. Aquele que não dá fruto, Deus corta. E quando eu produzo frutos, Deus ouve os meus pedidos, desde que esses pedidos atendam à glória dele. Caso contrário, eu corro o risco de estar atravessando a narrativa do reino com uma narrativa narcisista, onde eu apareço nas redes sociais, eu faço coisas porque eu quero ser o cara mais bem lembrado da história da caminhada com Deus. É totalmente diferente o viés do reino. Em primeiro momento, o que eu estou dizendo aqui é que é somente através de Jesus produzimos frutos para o reino. E como essa vida frutífera, ela leva-nos à amizade. Bom, aí eu preciso olhar para o segundo terço dessa mensagem, desse texto, que é de 9 a 13. Jesus fala que nós devemos permanecer no amor dele. Se nós quisermos produzir frutos. Quem vai falar disso mais tarde é o apóstolo Paulo em Efésios 3, 18 e 19, quando ele diz assim: também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender, reparem, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos de toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. O fruto que Deus espera que nós produzamos é o amor. Mas calma lá.
Não é qualquer tipo de amor, tá? Por enquanto, gravem isso, essa segunda questão. O fruto que Deus espera que produzamos é o amor. E esse amor é um amor que tem dimensões que nós não conseguimos imaginar. É um amor que só discípulos de Jesus experimentam. Experimente esse amor, ainda que seja grande demais para entender. Não é um amor que vai além da compreensão, e é um amor que nos preenche de vida. O que Paulo está nos dizendo aqui é que quanto mais produzimos frutos na videira, mais cheios de vida nos tornamos. E isso me leva a uma contramão muito preocupante. Será que nós não estamos desanimados, desmotivados, sem perspectiva de futuro, porque nós paramos de produzir frutos para o reino? Porque a Bíblia está dizendo, e ela não mente, que se estivéssemos produzindo frutos para o reino, nós estaríamos cheios da plenitude de vida e do poder que vem de Deus. Será que a narrativa narcisista não está enviesando a nossa jornada cristã, dizendo que Deus tem que fazer as coisas para me agradar? E assim nós paramos de produzir frutos. E ficamos muito tempo preocupados com as coisas que estão acontecendo conosco, em vez de servir ao reino de Deus. É no mínimo para se pensar, meus amigos. Porque para mim, algo está muito claro. Alguma coisa está errada. E quando eu olho para as Escrituras, que é onde eu busco as respostas, eu vejo um caminho totalmente diferente da realidade. E eu sou obrigado a concordar com algo que um amigo falou há 3 semanas atrás, sentado numa mesa, a gente tomando um café, falou: Cláudio, eu tenho a impressão que nós nos perdemos do Evangelho. Porque é outra coisa. Essa semana, no nosso grupo de estudo lá em casa, alguém falou assim: olha, eu conheço, e citou-se uma linha religiosa em que acredita-se que fazer boas obras faz com que você alcance aí a plenitude da sua vida espiritual. Isso é totalmente distante do Evangelho. O Evangelho fala outra coisa. Falou assim, mas a pessoa falou com toda a autenticidade, e eu concordo com ela. Aqueles parecem que estão mais felizes que a gente, porque pelo menos estão fazendo bem para alguém. Estão felizes em fazer o bem. E nós que conhecemos o Evangelho do amor de Deus, nós estamos querendo que Deus faça bem somente para nós. Tem alguma coisa de errado quando eu olho para a realidade. Porque, segundo as Escrituras, a única forma de compreendermos a plenitude da vida e do poder que vem de Deus é produzindo frutos para o reino. Os frutos do reino, eles precisam estar presentes na minha vida e na sua vida em pelo menos 2 áreas. Em primeira instância, o fruto do reino, que é o amor, precisa estar presente em nosso comportamento. Gálatas capítulo 5, 22, 23. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Para que as pessoas sejam glorificadas através do fruto que nós produzimos, ela precisa ver essas características no nosso comportamento. Vocês estão entendendo? Agora, como que funciona com um cristão que não mostra, que está sempre de cara fechada? Como que elas vão ver o fruto do reino na nossa vida? Como é que acontece quando as pessoas se deparam com cristãos que está sempre impaciente? Não tem como. Porque a nossa paciência é resultado de confiança, e a nossa confiança está no Senhor. Como que as pessoas se alimentam dos frutos do reino com um cristão que não é amável? Não é que ame, não, que é amável. Como que as pessoas se alimentam do fruto do reino com um cristão que não é fiel a Deus, à sua família, à sua esposa, ao seu marido? Como? Como que as pessoas se alimentam de fruto do reino com um cristão que não é manso, que está sempre arrumando briga, confusão, que não tem o mínimo de inteligência, não vou falar nem emocional, espiritual, para segurar e reter e elaborar um comportamento sadio a partir do seu temperamento?
como? Nós não estamos produzindo frutos para o reino. E depois reclamamos, porque Deus não ouve algumas coisas que a gente pede. Além de estar presente no nosso comportamento, os frutos do reino precisam estar presentes em nossas ações. Repare o que Paulo fala em Romanos capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com aquele que os ressuscitou dos mortos, amor de Deus para a gente. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Esse é o caminho contrário daquela linha religiosa que faz boas obras para se sentir melhor. Como resultado, a gente colhe o resultado das nossas boas obras. É o que Jesus fala, olha, a seara está branca, gente. Cadê os trabalhadores? Trabalhador do reino não é gente que simplesmente cumpre tarefa. Trabalhador do reino é gente que trabalha na seara para colher para o reino. E sabe o que a gente colhe para o reino? Vidas para o reino. Nós não sabemos produzir frutos. Não tem outro jeito. Frutos do reino promovem o evangelho do reino. Colossenses capítulo 1, versículo 6. Agora, as mesmas boas obras que chegaram até vocês, olha isso que Paulo está falando, não sou eu, por isso que eu gosto de usar a Bíblia, não é opinião minha. As mesmas boas obras que fizeram vocês se sentirem amados por Jesus, que fez com que os frutos do reino chegassem até vocês, é isso que Paulo está falando para a gente. As mesmas boas novas, novas, que chegaram até vocês, estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado o quê? Frutos em toda parte. Não cabe mais nós vivermos uma cultura cristã enviesada pelo narcisismo. Não cabe. É por isso que a gente vive essa sensação que as coisas não estão dando certo. Nós precisamos ir mais fundo e saber que esse amor, como Jesus diz no versículo 10, ele é cultivado pela obediência à palavra. Aí ele pega a gente mais ainda. Vocês querem permanecer nesse amor? Olha o versículo 10 o que diz. Ele diz assim: quando vocês obedecerem os meus mandamentos e permanecerem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai, e permaneço no amor dele. Não há como cultivar frutos do reino sem se manter firme na palavra. Aí vira opinião, gente. Eu preciso estar firme na palavra de Deus para que eu tenha seiva da videira suficiente nas minhas veias, na minha mente, no meu coração, nas minhas ações, nos meus pensamentos, para que pessoas se alimentem dos frutos que eu produzo para o reino e para a glória de Deus. E isso só está na palavra, não está na opinião de pregador, não está em livro de autoajuda, só se encontra na palavra. O amor de Jesus, através de nós, transborda em alegria. E Jesus termina essa segunda parte dizendo assim: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Agora que ele entra no tema amigo, vocês já pararam? Eu preciso estar na videira, eu preciso gerar frutos para o reino, e se eu fizer essas duas coisas, Jesus me chama de amigo. E esse amor dos amigos de Jesus é sempre um amor sacrificial. Eu faço para eles, eu não espero receber nada de ninguém. Somente através dos frutos do reino cultivamos amizades no reino de Deus. Isso não é no churrasco que acontece, pode também acontecer, mas não é no churrasco só que acontece. Não é na roda de amigos na rua que acontece. Isso só acontece quando nós estamos na videira, produzindo frutos, através do amor que aparece no nosso comportamento, nas nossas atitudes, e promove o Evangelho, para que Deus seja glorificado e pessoas recebam do mesmo fruto que nós recebemos através das boas novas. Aí Jesus nos chama de amigos. E aí eu vou terminar aqui citando
4 movimentos daquele texto que nós lemos. Se vocês entenderam bem, se ficou muito claro para a gente tudo até agora, as citações são as seguintes. Primeiro, cultivamos amizades no reino. Em primeiro lugar, vivendo as Escrituras. É assim. É sentando para estudar a Bíblia junto, é sentando para orar a Bíblia junto. É assim que se faz amizade no reino. Não tem outro jeito. Reunião de amigos do reino precisa ter Bíblia. Jesus falou isso, versículo 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que E eu só faço o que eu mando, só vou saber o que Jesus está mandando como? Sentando em torno da Bíblia. Por isso que na série passada eu perguntei para a gente, e eu me coloco, quantas pessoas eu tenho discipulado no reino, sentado para ler a Bíblia, para orar com essas pessoas. Os amigos do reino, eles passam pelo viés da videira e do amor. Senão é amigo comum, como em qualquer lugar. E tudo bem se tem amigo comum, mas não é no reino. Segunda questão. Só cultivamos amizade no reino, nos rendendo e crendo em Jesus. Versículo 15. Já não sou eu que os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Eu preciso me render a Jesus, me entregar a Jesus, batizar em Jesus. E vocês vão ver que aqui tem os 2 movimentos de formação de discípulo, ensinar e batizar. Senão, não faço amigo no reino. É só assim. Vocês conseguem perceber o quanto a gente se distanciou disso? É claro. Ou é só para mim que está claro isso? Esse distanciamento. Em terceiro lugar, Jesus diz, em penúltimo lugar, só cultivamos amizades no reino, cumprindo o nosso chamado. Todo cristão ou cristã tem um chamado. Quando negligencio o meu chamado, eu me torno o ramo que é cortado e não o que é podado. Versículo 16, vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para produzirem frutos. Vocês percebem a nossa responsabilidade aqui? Eu chamei vocês, sabe para quê? Não é para se sentirem simplesmente bem com a vida, não. Eu chamei vocês para produzirem frutos. Depois leia o capítulo 14 de João, antes desse. E leia o 13, onde Jesus lava os pés dos seus discípulos. É para isso que nós fomos chamados. E nesse mesmo texto aqui, capítulo 15, você vai ver lá embaixo dizendo que nós nunca seremos maiores do que Jesus. Nós sempre seremos os ramos. Não faz sentido fazer isso por mim. E em último lugar, terminando aqui, cultivamos amizades no reino, nos amando mutuamente. Este é meu mandamento. Façam o quê? Amem uns aos outros. Eu acho tão legal Jesus ter terminado assim, essa parte, porque esse amor, ele não produz só frutos lá fora. Esse amor precisa produzir frutos entre a gente. A mansidão, a paciência, o domínio próprio tem que estar entre nós também. Nós precisamos ter palavras de mansidão, palavras de encorajamento uns para os outros. Quando a igreja vive isso, quando os discípulos e as discípulas vivem isso, as pessoas veem isso e querem viver isso também. Nós precisamos ter rosto de quem é alegre. Nesse texto, eu não citei o versículo, mas Jesus fala, se fizerem isso, a minha alegria transbordará em vocês. As pessoas vão ver a gente transbordando Jesus. Sabe por que as pessoas não veem a gente transbordando Jesus? Porque nós estamos sempre diante de Deus, olhando para nós mesmos e nunca para a glória de Deus. É por isso. Enfim, amizades saudáveis são fruto de um conjunto de esforço, valor e habilidade. Se somos somente amigos do amigo, se os nossos valores forem baseados no amor de Jesus, esse amor que vive pelo outro, nas habilidades aprendidas quando nós obedecemos a Jesus e quando nós nos esforçamos mutuamente para nos amarmos. Assim sendo, o resultado
no dia a dia da vida de qualquer discípulo e discípula de Jesus, de qualquer amigo de Jesus, é que isso aparece na nossa vida, quando nós vivemos as Escrituras, nos rendemos ao senhorio de Jesus, cumprimos os nossos chamados, amamos-nos mutuamente, nos tornando amigos unidos pelo amigo. E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, a Tua palavra foi aberta, pregada e entregue. Mas, como a fala inicial dessa noite, a expectativa que temos é que o mensageiro suma e qualquer impressão a respeito do mensageiro suma, qualquer percepção a respeito do mensageiro suma, e a Tua mensagem fique clara, reforçada, segundo a voz do Teu Espírito em nossos corações. E que possamos realmente vivermos como amigos de Jesus, no amor de Jesus, um amor sacrificial pela vida do próximo que está aqui conosco. Que esse amor gere frutos do reino, frutos em nossa maneira de nos comportarmos, na nossa maneira de agirmos, na nossa forma de proclamar o Evangelho. E assim possamos, Senhor, vivermos as características de amigos do reino. Firmes nas Escrituras, firmes na jornada juntos e influenciando as vidas à nossa volta. Não para que nós apareçamos nessa relação com o Senhor, mas para que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.